Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com alegria, cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade maravilhosa de juntos abrirmos a lição e estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, o teu amor, o teu carinho por nós, Senhor. E obrigado por poder estudar a tua palavra. Nos guie, Senhor, através das orientações do teu Santo Espírito, iluminados e inspirados nos dizeres da tua palavra escrita e da tua palavra viva na consciência de cada um de nós. Conduza-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus e o sofrimento humano. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 43. Interessante, se prestarmos atenção nessas palavras ditas por Jesus, perceberemos que aqui tem uma excelente dica antidepressiva e, por que não dizer, uma jogada de mestre para driblarmos com a ansiedade. Veja que das 24 horas do dia, nós poderíamos dividir em 3 blocos. O primeiro bloco de 8 horas, onde passamos dormindo. E se não aprendermos a driblarmos a ansiedade pela orientação de Cristo, teremos insônia. E se não dormirmos bem, fomos acometidos dessa enfermidade terrível, a insônia, fatalmente teremos uma sequência, um efeito dominó de doenças, de problemas que nos trarão realmente consequências funestas. Precisamos dormir bem, é fundamental, quanto alimentar bem, quanto fazer exercícios físicos, é muito importante. Então lembre-se que se não aprendermos a driblarmos a ansiedade, teremos insônia. E tendo insônia, desarranja o resto do dia todo e a nossa vida e as nossas decisões, nossas escolhas estarão em sérios apuros. No segundo bloco de 8 horas, nós citaríamos o trabalho. Passamos 8 horas trabalhando. E se não driblarmos a ansiedade dentro desse contexto, e se já dormimos mal, já pensou? Facilmente seremos enquadrados na incompetência, seja ela empresarial, seja ela profissional. Será letal para a empresa ou para o emprego. E nos sobra então o terceiro bloco, as outras 8 horas, das quais nós temos durante os intervalos do sono, do trabalho. São 8 horas nas quais, na maioria das vezes, está embutido as principais escolhas de nossas vidas, sejam elas boas escolhas ou más escolhas. Se boas escolhas, temos um traçado histórico a escrever muito legal, mas se for más escolhas, não teremos muita coisa que se relatar, muito pelo contrário, só de se lamentar. E a maioria das nossas decisões está nessas outras 8 horas distribuídas, nesses intervalos. Deus na natureza, segundo tema. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 20. Nós temos aqui um quadro muito interessante sobre a criação, que se observarmos com carinho, com detalhe, perceberemos a criação de Deus foi feita de forma inteligente. E a forma direta, onde analisaríamos esse primeiro ponto aqui, essa forma indireta de Deus agir através da natureza, pela inteligência que Ele doou para a natureza, está no seguinte contexto: você cuida da natureza e ela cuida de você. Você maltrata da natureza, pode esperar o resultado. As pessoas começam a jogar lixo nas cidades, por aí afora, contaminam os mananciais, vêm as enchentes, vêm as enxurradas e as tragédias estão repletas de problemas, né? Sem falar em doenças e em verdadeiras tragédias. Na ação direta,
dessa inteligência da própria natureza. Lembra que Cristo lá no mar da Galileia mandou a tempestade acalmar e ela acalmou. Ela reconhece a voz de Deus. Há uma comunicação, há uma interação entre Deus e a natureza. Havia também nos dias dos nossos primeiros pais. Isso se perdeu com o pecado. E aí fica o seguinte: Deus ainda usa a natureza, como nós vimos, o dilúvio, uma forma direta. Nós vimos, por exemplo, a chuva de fogo nos dias do profeta Elias, que destruiu grupos de rebeldes que queriam matá-lo. Nós vimos a seca de 3 anos e meio, promovida pelo profeta, mas obedecendo à ordem de Deus. E a natureza obedeceu com exatidão. São ações diretas da inteligência interativa de Deus com a natureza, com toda a sua criação. Se observarmos Jó capítulo 12, versos 7 ao 10, podemos notar, especialmente no verso 10, conclui-se que a própria natureza sabe que respirar ou não está nas mãos de Deus. E Ele, de fato, é soberano em matéria de vida. Ele decide o tempo de cada um. E é tão verdade que, com toda a maldade que Satanás dança sobre o mundo, nada acontece sem que haja a permissão divina. Por isso pagam caro as pessoas quando infringem a permissão divina, quando infringem essas leis. E olha que é tão verdade que semana passada uma experiência muito curiosa aconteceu comigo. No domingo eu estava pregando, automaticamente gravando o vídeo que está aí no meu canal, Contaminação por Produtos Transgênicos, parte 3. E nesse momento, lá no Rio de Janeiro, estava acontecendo alguma coisa que deixou o diabo aborrecido. Tinha uma pessoa que eu nem conheço, que estava se batizando, graças às orientações recebidas do Espírito Santo através dessas lições, desses vídeos no meu canal. E eu não sabia o que estava acontecendo. Na segunda-feira de manhã, a minha mãe me pediu para levá-la numa fazenda para chupar jabuticabas. E nós fomos. Quando nós retornamos, estávamos na rodovia, já entrando em área urbana. Eu estava a 80 km por hora na caminhonete, quando eu senti um movimento duplo na direção do carro, e já entendi logo que eu perderia naquele momento a direção do carro. E com a graça de Deus, eu freiei com jeitinho, sem dar pancada no freio, e a caminhonete foi parando devagarzinho, e um horário de muito movimento, de caminhões, de carros, e eu fui chegando em direção ao guarda-rei, devagarzinho, só toquei nele de propósito, para que o carro obstruísse o menos possível a pista. Preocupado porque pelo lado de lá já não dava para abrir a porta no guarda-rei, para minha mãe descer, pelo lado de cá ia ficar complicado, eu falei, mamãe, melhor a senhora ficar aí. E desci correndo, e olhei lá, de fato, a barra de direção estava lá, soltou o pivô de dentro da barra de direção, estava caído ali em cima da travessa da caminhonete, e já vi logo que Deus já tinha sido comigo até ali, o pior já tinha passado. Corri atrás, peguei um triângulo, coloquei, fui nas autopeças, que eu não tinha uma chave, não tinha uma caixa de ferramenta comigo. Aí fui nas autopeças ali em volta, ninguém tinha uma chave de fenda sequer. Eu não sou mecânico, mas alguma coisa eu precisava fazer ali naquele lugar, porque a minha mãe estava ali. Lembrei que a chave de roda tem uma fenda, e com essa fenda eu consegui desmontar a barra do setor de direção ali, aquela onde guarda umas castanhinhas que prende o pivô lá dentro.
Vi que eles não estavam quebrados, não tinha castanha quebrada, elas eram novas, eu troquei, tinha pouco tempo. Tirei a roda, desmontei a barra de direção, vi que as castanhinhas não estavam quebradas, estavam todas inteiras. Já vi que aquilo foi uma obra estranha, realmente, não tem por que ter saído. Coloquei no pivô novamente, apertei, montei a roda novamente e saí e fomos embora, graças a Deus. Mas eu notei, quando eu tinha ido na viagem com a minha mãe, que o meu celular tinha recebido uma mensagem. Mas eu não li porque eu estava dirigindo, mas eu escutei a mensagem entrando. Quando eu cheguei na minha casa, fui ver essa mensagem que tinha entrado na viagem de ida. E era a senhora Maria Helena, lá no Rio de Janeiro, contando que essa experiência aqui, com a graça de Deus e o trabalho que ela tem acompanhado no meu canal, ela recebeu as orientações do Santo Espírito de Deus para tomar a decisão que tomou. E ainda veio trazendo junto uma amiga que depois do batismo dela começaram a conversar sobre o tema, e a amiga também já vinha assistindo o canal e ela não sabia, que é a dona Alice. E assim, pessoas do mundo inteiro, daqui e dali, entram em contato comigo, comenta, que tem acompanhado, que tem assistido. Ou seja, o Espírito Santo está alcançando pessoas para todo lado, com todo o trabalho que os servos de Deus da face da terra faz, seja através da Novo Tempo, seja através dessas lições, de estudos bíblicos, de escatologia, de palestras. O Espírito Santo está fazendo o seu trabalho. A missão dele está sendo cumprida aqui na terra. Estevão, quando foi apedrejado, viu Jesus do lado do Pai, não viu o Espírito Santo, porque aqui embaixo estava o Espírito Santo, fazendo a missão dele. Por isso que só estavam os dois lá em cima. Sabe, meus irmãos, esse trabalho é bonito. Jó estava lá sendo perturbado, o inimigo tentando fazer do planeta Terra um cemitério vivo. A gente vê isso na experiência de Jó. O tempo todo, as pessoas que fazem a obra de Deus são combatidas, são atacadas, são atingidas, às vezes por pessoas da família, às vezes por pessoas do trabalho, por pessoas da igreja que jamais se imaginava algo assim. Isso acontece. Mas Deus é conosco. Deus nos guia, Deus nos fortalece, Ele nos abençoa. E a gente vai conseguindo romper todos esses ciclos, até mesmo sem inimizade, conseguir com amor, com carinho, romper e subir no pódio um dia, com a graça de Deus, todos juntos, para receber a vitória da vida eterna, a vitória da salvação, o prêmio da redenção. Nada surgiu de si mesmo. Estudando Apocalipse 4, verso 11, vemos que o Criador, ele é de fato absoluto, com vontade santa e absoluta. Ao estudarmos Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, podemos notar que qualquer tipo de vida só existe ou subsiste graças a Deus. Sem Ele, sem chance. O próprio diabo só está vivo porque tem um fôlego de vida dentro dele. O dia que Deus tirar, já era. João capítulo 1, verso 1 ao 3, vimos o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e tudo que foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Veja, por causa dEle e por Ele, tudo foi feito. Meus amados, nada surgiu de si mesmo. Cristo foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida em si mesmo. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se não quiser ir ao Pai, não vai. Por conta própria. Porque por Ele, todos nós iremos. É só olhar por amor e misericórdia dEle, do carinho e da justiça divina por toda a humanidade. O mais antigo dos livros, se analisarmos todo esse enredo de textos bíblicos aqui apontados, concluiremos que realmente o livro de Jó e o livro de Gênesis são os dois livros mais antigos da Bíblia. Entre 25 e 26 anos de idade, Moisés escreveu esses dois livros. Ele ainda era um príncipe hebreu, morava no palácio. Inclusive, a forma de linguagem
desses dois livros, a expressão linguística são idênticas dos dois livros. Quando Moisés completou 40 anos de idade, foi quando ele matou aquele egípcio e fugiu para Midian, ali na Arábia Saudita. Lá em Midian, se casou com a filha de Jetro, formou sua família, teve os seus filhos, né? E lá em Midian, ele estava com 80 anos de idade já, quando recebeu a visão da sarça ardente. E recebe a ordem de vir retirar o povo de Deus do Egito. Viveu mais 40 anos no Êxodo, aos 120, ele foi convidado por Deus a subir no monte para morrer. E conhecemos a história. Ele morreu ali, mas foi ressuscitado. Judas, verso 9, tem a ressurreição de Moisés. E lá no livro de Lucas, capítulo 9, Marcos, capítulo 9, nós temos a história da transfiguração, quando Cristo convida Pedro, Tiago e João para fazer uma vigília no Tabor. Especialmente no livro de Lucas tem detalhes melhores sobre isso. E ali aparece Elias, que viveu 1000 anos antes de Cristo, e Moisés, que teria vivido 1500 anos antes. Os dois, numa visita missionária a Cristo, veio representando a grande colheita de salvos que terá na segunda volta de Cristo. Os que serão arrebatados, trasladados vivos, como foram Elias, e assim ele vem representando esse grupo, e Moisés representando os que serão ressuscitados. Ele vem representando esse grupo, que irão ao encontro com o Senhor nos ares. Então é muito interessante lembrar desses detalhes. Em se tratando do livro de Jó que estamos trabalhando nesse trimestre, eu gostaria de comentar que esse livro de Jó, ele retrata muito bem a questão do sofrimento humano. E ele retrata de forma muito objetiva também a questão do mal, a tentativa de interferência do mal na história, na nossa história. Se não ficarmos atentos, é muito sério isso. Por isso que precisamos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, não importa onde estamos, se na igreja, se no mundo, em qualquer lugar. Ter essa atenção, essa singeleza, essa simplicidade, não querer ser mais do que ninguém, porque de fato, só quem é mais do que nós é Deus. O resto da igreja, os que sabem menos, você ensina. Os que sabem mais, você aprende. Com quem pode menos, você ajuda. Com quem pode mais, você é ajudado. Isso é uma regra prática dessa simplicidade e dessa astúcia representada nas orientações sábias de nosso mestre. E o principal foco do livro de Jó é de nos dar a certeza, independente de que se terminarmos a nossa história neste mundo, triste ou alegre, feliz ou infeliz, a certeza de fazer parte da raça eleita que um dia marchará para dentro dos portais da Cidade Santa é incontestável, independente da forma que terminamos a nossa história nesse mundo. A certeza absoluta da salvação. O livro de Jó nos garante a companhia divina na história de nossas vidas. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. É vitória certa. Basta termos fé e deixarmos Ele nos guiar. O dilema. Aqui temos no capítulo 6 de Jó, do verso 4 ao 8, Jó não tem dúvida da origem de seu sofrimento, mas como também a certeza do monitoramento divino nessa situação toda. E a certeza também de que tudo no enfoque divino é integral. Quando Deus vê por bem passarmos por alguma situação, nós precisamos de tomar o cálice completo. Cristo, lembra? Ele pediu para afastar se fosse possível, mas entendeu que tinha que tomar. E nós também, muitas vezes em nossas vidas, precisamos tomar o cálice. Não adianta beber meio cálice. Muitos querem ensinar por aí uma forma de cortar um pedacinho da cruz, que cada um tem que carregar, mas depois, na hora de atravessar o abismo, se faltar pedaço, já era. Não tem como atravessar. E a cruz é individual. Cristo carregou a dele, nós carregamos a nossa. E quando confiamos nele, ele nos carrega com cruz e tudo. Mas precisamos ter fé para isso, para que ele possa nos auxiliar da forma absoluta e plena.
Jó capítulo 9, verso 1 ao 12, aqui já temos uma exposição incontestável e incomparável da criação de Deus. Jó começa a contemplar algumas constelações, como por exemplo a constelação da Ursa, que ele cita aí, que conhecemos como o papagaio, o grande papagaio de papel, ou papagaio de papel. Olhando reto à noite, percebemos, parecendo uma pipa, um papagaio lá no céu com 4 estrelas na ponta meio diagonal e atrás quadradinho, e mais 3 estrelas formando o rabo. Tem uma grande e uma pequena, é a ursa maior e a ursa menor. São 7 sóis, um dos sóis mais incandescentes, próximo da nossa constelação. Ele também cita a nossa constelação, que é a constelação de Touros, que aí ele chama de Pleiades. As Pleiades já são 7 sóis, que o nosso é o menorzinho deles. Essa constelação que é Pleiades também é conhecida na ciência como constelação de Touros. O menor dos sóis é o nosso é o menorzinho, com seus planetas em volta. Todos eles têm seus planetas em volta. Agora, o maior Sol, que é um 8º, está no centro, chama Alcione. Ele é 25 vezes maior do que o nosso. E todos esses sóis com seus planetas giram em torno de Alcione. Isso é uma ideia clara de que todo o universo gira em torno do Criador. Lá no Apocalipse, nós vimos que a cidade santa, quando vier para cá, não vai precisar de sol. Por que ela não vai precisar de sol? Lógico, porque todo o universo vai girar em torno da gente. Então é evidente que vai haver um deslocamento do nosso eixo normal, porque vai haver todo um acompanhamento universal em volta desse contexto. E todo o universo passará a girar em torno de Deus, que estará aqui, nesse planetinha no qual Ele deu o seu único da espécie, para resgatar os seres que caíram um dia, tanto no céu quanto na terra, como diz Filipenses 2:10, que ali tem pessoas que dobram o joelho. A única forma de entender Filipenses 2:10 é essa. Do contrário, não teria como entender Filipenses 2:10. Apocalipse 12:12, debaixo do mar. Sabe, irmãos? Pela Bíblia podemos entender qualquer ciência. Sem a Bíblia, nenhuma tem chance de ser compreendida. Não haverá harmonia, porque a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra escrita e a palavra viva, na consciência e nas palavras de cada servo e serva de Deus na história da humanidade. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, não dá tempo de comentar tanta história, mas aqui, nesse grupo das Pleiades, tem tanta coisa bacana para conversar, mas lá no Escatologia nós temos muita informação sobre isso. Entre lá e assista, você vai gostar. Órion, outra constelação que ele cita, as 3 Marias, que é outra informação bacana. Na realidade, 3 Marias é porque todo mundo pensou a vida inteira que eram 3 estrelas, e não é. Foi descoberto há pouco tempo, século passado, que essa do meio é uma nebulosa. E isso é mais curioso ainda, que antes disso ser descoberto, antes de ser criado o telescópio com mais de 200 polegadas, que foi capaz de fotografar Órion e confirmar isso, é interessante lembrar que no livro Vida e Ensinos, na página 110 e na página 111, uma escritora cristã, que foi uma serva de Deus, ela teve uma visão que lá era uma nebulosa, que a cidade santa inclusive passará por lá para vir para cá, e que os anjos passam por ali. Muito curioso ela comentar que ali é uma nebulosa, e ninguém sabia disso ainda. Só em 1960, 61 é que foi criado o primeiro telescópio que conseguiu fotografar Órion e confirmar esse detalhe interessante da nebulosa de Órion. E além de tudo, Órion está na direção leste, é o lado em que Jesus voltará. Ele comentou que do Oriente será visto o sinal do Filho do Homem, e isso é um fato incontestável e indiscutível. Está lá revelado nas Escrituras Sagradas. Quando estudamos o livro de Jó, analisando o capítulo 10, verso 8 ao 12, focando especialmente o verso 12, Jó se consolava com todo aquele sofrimento, olhando para esse universo tão vasto
E ele, como um pozinho, um grãozinho de areia desse universo, estava recebendo a atenção de Deus. Ele tinha essa certeza no coração que é o que deu sustento para ele vencer a sua crise toda e ser vitorioso. Ele não teve dúvida disso. Em momento algum, em segundo algum, ele não teve dúvida disso. E isso realmente o confortou o seu coração, como conforta o nosso coração nas crises e dificuldades que todo mortal passa na história da humanidade. Teodiceia, sexto tema. Este é um ícone da teologia que estuda a coexistência de Deus com o eterno e com o amor e a misericórdia de Deus com relação à paciência de Deus em sustentar e aguentar essas obras das trevas que tanto prejudica tantos seres desde que entrou o pecado na história da humanidade. Por que que Deus não eliminou com o mal logo de cara? Sabe, meus irmãos, a tolerância divina conseguiu inspirar a misericórdia e o amor a ponto que essa essência divina, inspirada e fortalecida pelo seu amor, que é a própria divindade em pessoa, nos auxilia a romper essas trevas tão densas da história desse planeta e nos fortalece na caminhada para subirmos do pódio da vitória de cada um de nós. Finalmente, o sétimo tema: na cruz, a misericórdia e a justiça divina se beijaram. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é suficiente para expressar isso. Que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que eu e você façamos parte desse grupo seleto de pessoas que fizeram parte da raça caída e aceitaram, por amor a Deus e a sua palavra, fazer parte de uma raça eleita, que um dia será recolhida nos braços do Senhor e voltará a viver eternamente, como foi o projeto e é o projeto original de Deus. Senhor Deus, guarda-nos, prepare-nos para o Teu reino, conduza-nos sob Teus cuidados e que naquele grande dia todos nós sejamos contados entre os salvos. Te pedimos agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.